Salve, 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 salve e salvem, 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 salvem os serguianos da Terra. Bom, hoje nós vamos tentar tratar de um tema como todos os outros até agora. Dramáticos, 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 dramáticos. Por que dramáticos? Ora, porque talvez ele fosse desconhecido do povo, ou talvez o povo já o conhecesse, porém não sabia dos últimos acontecimentos, das últimas ocasiões, né? E são fatos e circunstâncias que mudam completamente o cenário político do país, sendo esse cenário político sempre aquele produto pelo qual participa igualmente a massa, mesmo que não seja com o seu voto expresso, com a sua manifestação individual, mas ela é considerada pelos grandes homens que estão manuseando o poder. Quer dizer, eles estão sempre pensando no povo. Porque o povo, apesar de ser muito, ele na verdade ele é só o ponto que ele tem no congresso nesse congresso mundial, né? O povo é sempre apenas um pontinho. É o valor relativo do povo. Esse é o valor relativo do povo que aquele menino já falava lá, o Enéas, né? Quando ele falava que ele diferenciava a cultura da inteligência, né? Agora, vocês vejam bem por quê? A cultura, quem detinha a cultura é esse povo, que tinha um pontinho, né? Agora, o povo, as pessoas que eram inteligentes, essas pessoas não, essas pessoas eram em menor quantidade, né? E o seu voto e a sua apresentação era feita pessoalmente, e esses homens ainda sabiam que era necessário ampliar o rol daqueles manifestantes. Era preciso fazer com que de fato não houvesse mais representação da vontade, né? O Schopenhauer escreveu até um livro assim, né, O Mundo como vontade e representação, né? Ou de representação, isso aí, eles nunca conseguiram decifrar esse enigma, mas o fato é que você tem essa circunstância aí. De que nós estamos falando aqui? Ora, quando você pega na internet, se você for hoje digitar aí no seu computador, no seu browser, né? Quer dizer, é ali no campo ali, não é? De busca, né? No aparelho de busca, no aparelho de busca, né? Aliás, nós vamos falar aí de programação e de algoritmo. Inclusive, um camarada descobriu um algoritmo aí, ele desenvolveu esse algoritmo para sondar das direções espaciais de construção de uma série de monumentos do passado, né? E aí o resultado disso é que ele percebeu que eventualmente o polo norte do mundo, do planeta Terra, pudesse ter sido alterado em função de alterações geológicas ocorridas no passado, né? Fazendo com que se atrasassem as previsões, né, referendadas atualmente pela arqueologia, de que o mundo tivesse tão somente míseros 2.500 anos anteriores a Cristo, quer dizer, ou alguma coisa um pouco maior do que isso, né, chegando até no máximo a 12 mil anos.
talvez seja o entendimento mais comum entre os arqueólogos, boa parte dos historiadores, mas, no entanto, quando você se depara com matérias, com pesquisas, com trabalhos fenomenais como os do Dr. Schott, né? Dr. Schock, esse Dr. Schock, muito competente, né, propõe então que talvez, né, que possivelmente essas construções fossem de fato construídas há muitíssimo tempos atrás. Quer dizer, depois descobriram uma espécie de camada que denunciou esse momento que o Sol, num ímpeto lá de descontrole, sabe-se lá se emocional, expeliu uma grande rajada de fogo ardente pelo sistema solar, né, afetando a Terra e causando o imediato evaporamento das calotas polares, criando inicialmente uma camada por todo sobre o orbe de um material residual de uma queimada, né? Bom, deram o nome lá para essa camada aí. A tese é muito boa. Agora, isso tudo tá se ligando. Você falou, mas você tá falando de uma coisa, muda de outra. Tem um amigo lá nosso, lá no nosso grupo, né? Que faz essas indagações lá, mas é porque às vezes ele não acompanha o raciocínio, né? Às vezes é aquela coisa, é o discurso enfilosofado, né? Enfilosofado. Agora, se você tiver a capacidade da sintonia disso aí, não é nada, não é o segredo, não é a velocidade, não é o vocabulário, não é a terminologia. Você vê que somos sincretistas, usamos todos os conceitos, né? Usamos todos os conceitos e sempre fazendo a crítica deles e a avaliação deles. Ora, o trabalho foi bem feito, foi descompromissado, né? Com relação a terceiros, né? O compromisso foi imposto pelo próprio autor, né? A si mesmo. Então daí surgiu essa sofisticação. Agora, quando os seres trabalham em função da raça, eles tentam dar o melhor de si para a nação, né? Eles tentam dar o melhor de si para a nação, levando em conta o estágio que ela está e o momento que ela está e a cabeça que ela tem. Ora, a reação só poderia ser essa, através de um sistema holístico, né, que contemple todas as esferas, o que a gente não vê das pessoas aí. Você vai conversar com as pessoas aí, ó, você que está me vendo aí, que acha que sabe, que realmente o seu entendimento é o mais correto ou é o mais desejável. Quer dizer, será que você levou em conta que enquanto você está disputando o direito de dizer que tem o melhor discurso, o discurso mais verdadeiro, há outros tentando sustentar o discurso de dizer que o seu jeito de fazer a transformação é melhor. Quer dizer, a maior parte das pessoas não fala em solução, né? Foi o Bolsonaro que criticou o Marco Villa lá com razão na ocasião da entrevista dele à Jovem Pan alguns anos atrás. Nós já comentamos esse episódio, né? Ora, Marco, mas você está me criticando muito, Villa. Ô Villa, você está me criticando. Ele ainda foi cortês, ele perguntou, você, quem é o seu representado? Né? Quem é o seu representante? Né? Quem é o seu representante no Congresso? Ou em qualquer lugar? Quem é que fala por você? Quem é que responde? Quem é que o representa junto à cúpula do poder? Né? Ele disse, olha, parece que ele nem lembra o que ele falou, se tinha ou não tinha, mas depois o Bolsonaro perguntou, olha, e você então, como é que faz? Então, fala para nós qual que é a solução. E nós tentamos falar isso no último vídeo, talvez eu estivesse repetindo isso aqui agora por esse motivo.
Na verdade, o que a gente gostaria de ter feito já lá naquela ocasião e estamos fazendo agora, em razão do esquecimento desse passado, né? Então, vamos dizer para o Marco Villa que, na verdade, Marco Antônio Villa, né, salvo engano, ele é muito brilhante, ele é muito espetacular. E apesar da carreira brilhante e espetacular que ele tem, agora na Jovem Pan, ou tá na UOL? Eu não sei. A UOL fala que é isenta e a Jovem Pan também fala que é isenta. As duas estão mentindo, né? Eu não sei para que ambas ficam falando isso daí. Né? Por que não mudam o título do... Assumam-se, né? Desde já, desde o título. Ao invés de ser do Pingo no I, coloca-se o Pingo do I do Luiz, de Luiz Inácio. Né? Agora, e a mesma coisa os outros lá, quando tiver que fazer lá sei lá, tem que falar, olha, é isso daí. Agora, é, quando você vê que um homem dessa estirpe, né, dessa categoria intelectual, é tão perspicaz, né, tão perspicaz, né, e motivador e incentivador, quer dizer, é alguém que incita o pensamento político do brasileiro, né? Que às vezes ouve o que você fala aí, não entende alguma coisa, mas percebe que você fala um monte de data e, e você não sabe muito bem se a maior parte das pessoas não sabe se essas datas estão certas, se você tá, se você é meio maluco, se você é lunático, se você é da esquerda, enfim. Não deve ser, porque você já criticou, agora você está criticando o Bolsonaro e no passado você criticou o Lula. Quer dizer, o seu trabalho é criticar. Porém, como ser humano, às vezes você pode ser mais bem aproveitado em criar, ao invés de criticar. Porque quem critica muito, sabe muito. Se você estiver atento para uma transformação, o problema é quando você não está atento para uma transformação. Então, é difícil conversar com quem não está atento para uma transformação. Mas nós supondo que você esteja, e essa é a nossa suposição real, você vai contribuir sobremaneira aí com o país. Né? E é desde que você seja tão exuberante, né, quanto é na sua interrogação e na sua crítica às pessoas, né? E na sua crítica às pessoas. Você é justo, você gosta de ser justo, né? Você é um homem muito sofisticado. Isso aí não vai ser difícil para você, não. Você é um homem muito sofisticado. Você deveria fazer parte de um ministério. De um ministério. Você deveria ser uma espécie de ministro. Ministro. Deixa eu ver onde é que eu colocaria você. Você seria o meu ministro do Marco Villa. Ah, não sei, uma espécie de. Seria uma espécie ali de consultor, né, permanente, né? Um consultor permanente, uma espécie de consultor permanente, né, que responderia junto ao povo, né? Uma espécie de procurador do povo. É um cargo muito bom aí para você. O problema é que eles põem prova, põem um monte de coisa. Esses aí tinha que ter indicação, por exemplo. Né? Tem as indicações, mas existe essa perspectiva jurídica. Mas esses jornalistas estão muito mais afeitos às leis do Brasil do que de muitos advogados aí, entendeu? Então, um homem que tem uma visão do passado, sabe como é que as coisas se desenvolveram, né? Você vê que o debate dele com o Bolsonaro, que beleza, que aula de história ali daqueles dois. Os dois foram brilhantes naquele debate. Foi um debate muito bom, foi uma conversa muito boa, mas só ficou marcado um pouquinho isso daí.
né? Mas isso aí não é nada demais, isso é irrelevante para a qualidade do debate, da conversa que eles tiveram naquela ocasião. Então, é, é por aí. Vamos pensar aqui, ó, que a gente tem ouvido falar aqui também, não voltando lá na questão do que nós estávamos dizendo, né, no início do curso, né, deste curso, da aula de hoje. Nós falávamos aí de uma questão dramática a ser colocada, enfim, nós explicamos que isso aí dizia respeito ao crime organizado, né, a uma entidade aí do crime organizado que já tinha alguma influência no país, alguma relevância no cenário político do país, mas que, notadamente, nos últimos anos, né, recentemente, adquiriu um poder muito grande, né, muito significativo para os padrões de economia internacional. Né? Agora você vê, aquele menino lá aproveitou, né, essa espécie aí de face negativa do mercado, né, porque é ilegal, né, mas é a demanda, o mundo tem demanda por esse produto. Agora, o curioso é que não é o mundo, não é o mundo todo não, é um percentual muito pequeno. Mas isso também gera no mundo um percentual muito pequeno de importância econômica. Só que o país, especificamente o Brasil e mais alguns outros, incluindo os Estados Unidos, passaram a ser dependentes muito fortes desse insumo, né? Desse mercado aí, que é o mercado negro, né? Que é uma espécie aí de antimatéria, né? O avesso do universo, né? Do universo da matéria comum, né? Agora, como é que moral que a gente tem para criticar, às vezes, nessa ontologia aí, né? Você pode criticar dentro de outras categorias aí da metafísica, a religiosa, mas na ontologia pura e simples, você não tem como criticar não, porque o cara falou muito bem lá, olha, quando nasceu o movimento, os caras estavam brigando contra o Estado. E eles deixaram muito claro, olha, a gente não quer mais nada do que já foi combinado aí no acordo, que está na lei. Os caras tiveram que sequestrar uma turma aí e liberou um com um CD e falou, olha, só liberto ele se ele passar na íntegra o conteúdo aí do documento, né, digital. Colocou, passou lá e aí tá lá. E aí ainda colocou o repórter, ainda falou assim, esse repórter é um repórter aí, cadê esse repórter agora? Ele tava lá. Por que esse repórter não se tornou um jornalista filosófico, né? Esse repórter eu sei quem é, não estou lembrando o nome dele. Mas tudo bem. Ele tinha que falar o seguinte, olha. Eles falaram o seguinte, isso foi o único jeito que a gente conseguiu aqui para conversar e agora a gente quer isso aqui, o cumprimento do tratamento aqui humano. O cara ainda falou, ele estava mexendo com a moral, estava batendo na cara lá do... Enfim. Bom, isso daí é um ponto, porque no Brasil, isso aí está representando, se você entrar na internet, né? Eu falei isso agora lá atrás, estamos conectando agora. Quem está assistindo o Serguiano sabe que a narrativa é costurada. E aí você vai pensar o seguinte, olha, você se digitar lá, você vai saber, pesquise aí você, quanto do PIB brasileiro representa o mercado, né, e a riqueza produzida no mercado de drogas. Se você pode até diminuir a busca e colocar especificamente de cocaína e maconha, porque parece que são os dois produtos agora mais traficados, né? Mais traficados. O negócio sai lá da Bolívia, né? Vem uma planta da natureza, né? Uma planta da natureza. Agora você vê. O problema é a substância que está ali na planta, que os caras vão extrair,
né? Vão extrair e vão passar um trajetório imenso para atender um mercado específico do mundo, uma parcela pequena do mundo, mas que paga muito bem. Então, duas curiosidades nisso aí. A parcela que consome é pouca, se você pesquisar você vai ver no mundo. Aliás, contrariando até dados que a gente imaginava ser diferentes. Parece que no passado, é até curioso, eu achei, fiquei até surpreso com essa informação. Mas, enfim, se pudéssemos apurar com certeza, né, porque nenhum desses dados são certos, os serguianos tomariam isso como com uma cautela tremenda, né, com meras considerações, né, mas forjariam um entendimento que pudesse ser uma espécie de denominador comum de todas elas, né? E aí você, portanto, trabalha com essa ideia. Ora, se realmente está representando isso aí do mercado brasileiro, quer dizer, 35% do PIB, dá mais de 1 trilhão de dólares, né? Acho que isso é em dólares, né? O PIB ele é dado, o PIB internacional é dado, bom, perdoe esse esquecimento aí. Mas de qualquer forma, a gente sabe que é uma quantia vultosa, né, relativamente falando, porque trata-se de um dos maiores PIBs, né, do mundo, né, do mundo, né? A questão é que quando você divide isso daí, né, e as pessoas não entendem, elas não entendem o que é PIB per capita. Você vai falar com elas que o Brasil é rico, é igual o menino tá falando outro dia ali, ó, neoliberalismo é bom. Claro, mas é bom para quem está dominando o neoliberalismo, né? A quem está seguindo ele, sustentando ele não, como uma pirâmide. Não proibiram aí essas associações onde as pessoas faziam a pirâmide? Quer dizer, elas se enriqueciam, a ideia era muito boa, mas quem usufruía da ideia era só um grupo privilegiado, né? Existia uma massa ali que sustentava, que comprava aquela ideia. Agora, que estava, na verdade, travestido aí de insumo, né? Era, às vezes, um produto de beleza, enfim, alguma coisa diferente, assim, né? Aí fizeram isso depois com dinheiro, né? Os caras falaram que ia prometeram que ia gerar dinheiro com o seu dinheiro. Eles falam que você vai entrar, vai fazer um... Todo mundo fala como você vai fazer. Tem um que, meu Deus do céu. Que é isso? Que aberração é essa humana nossa que a gente fica vidrado num sujeito desse que aparece com uma cara assim, a gente não sabe se ele tá se ele tá triste, se ele tá feliz, se ele é bonito, se ele é feio, se ele é louco, se ele é um mendigo, se ele é um homem brilhante, se ele é um deus. A gente acha ele uma figura engraçada, né? E aí ele fala que vai te enriquecer, né? Ele fala que vai te enriquecer, né? Porque ele cansou de ser como mais um. Ele cansou de ser como os outros. Aí ele quer fazer 10 em 7. Tem um negócio assim que ele... A semana do 10 em 7, eu não sei o que... Ele diz que é tipo assim, você vai fazer 3 ou 4 vezes mais do que você é capaz de fazer. Quer dizer... E vai deixar de ter uma vida comum, portanto. Você vai deixar de ser comum. Esse é o que nós estamos falando o tempo todo aí no serguianismo. Essa vontade de deixar de ser comum é o tal do reacionarismo que nós estamos falando. E às vezes tem gente ainda negando e não está querendo perceber essa verdade, constatar e tomar isso como dogma. Porque a verdade é que o serguianismo precisa desse pressuposto. Não é como um pressuposto onde você está aplicando a verdade no seu cotidiano, não, entendeu? Essa suposta verdade. É só na medida em que a gente precisa de evoluir na explicação da matéria e precisa desses pressupostos. Então, mesmo que você não queira mudar nada da sua vida, é preciso, às vezes, você fazer um exercício mental e se imaginar tomando essa atitude. Porque aí você consegue ver outras, a coisa se desdobra de tal maneira que você consegue buscar o bom senso sob ângulos diferentes daqueles que você estava acostumado, né? Então você vai
Você vai hoje, você, a maior parte das pessoas aí que vai para a rua e vai falar sobre política, ela tem o grupo dela, ela tem às vezes um ou dois amigos, ou até mais, que conversa com ela sobre política profundamente, né? Como discute religião profundamente, como discute uma série de outros assuntos, né? E aí você, então, tem que lembrar de fazer essa conexão, né? De fazer essa conexão aí com essa perspectiva filosófica, né? Perspectiva filosófica. A gente já volta nesse assunto aí. Vamos ver se eu tenho mais alguma coisa aqui para falar no celular. Eu acho que eu anotei alguma coisa. Vamos ver. Celular, eu anotei alguma coisinha aqui importante. Vamos ver o que foi. O povo, solução. O povo só reclama. Na verdade, foi até isso que eu estou falando aqui, né? Pois é. É isso mesmo. Então aqui está feito. Vamos ver aqui no nosso roteiro aqui se tem alguma coisa. Condição, soltar o repórter. 1,4 milhão de cocaína, Meu Deus do céu. O Josias de Souza. Quem é que conhece o Josias de Souza aí? Depois. O Josias de Souza. Meu Deus do céu. O Josias de Souza é magnífico. Magnífico. Magnífico, Josias de Souza. Né? Eu estou tentando contato com Josias de Souza. Mas eu não sei, às vezes ele pega pesado, né? Pega pesado, excede um pouco, né? Por exemplo, tá certo, é a tese de que Bolsonaro mais uma vez produz prova contra si mesmo, né? Porque ele estava dizendo daquela questão lá de que ele falou que o Brasil é o mais preparado para conter, para proteger a Amazônia. É um exemplo, o Brasil é um exemplo de preservação. Aí o Josias, filosoficamente, né, maleficamente, filosoficamente, foi lá e se apropriou disso. Ele falou, olha, é uma oportunidade aí, ó, de criminá-lo. Se ele está dizendo que o Brasil é bom nisso, é o Brasil, naturalmente, que o antecedeu, né? Governamentalmente falando. E aí, então, se o Brasil tem essa boa condição, conforme ele mesmo atesta, né, e ele afirma, então logo os partidos anteriores, precessores, né, notadamente o PT e outros partidos, outras forças de esquerda, realmente fizeram um bom trabalho. Né? Então, tudo bem, Josias, mas na verdade o Bolsonaro está querendo enfatizar que talvez nós estejamos exagerando, né? Que há muita terra, na verdade, e há também uma política aqui, né? Até excessiva de preservação, né? Agora é aquela questão, né? O Bolsonaro está na lógica do neoliberalismo. Ele está atrás dos Estados Unidos, né? Acompanha ele na parte negra do mercado, porque também os Estados Unidos é um dos países que mais consomem droga, né? E também tem a repercussão maior na questão econômica, né? Desse mundo, desse universo. Agora, a gente não... Isso aí tudo é suposto, ninguém sabe de verdade essas coisas aí, é só quem está lá vivendo isso daí. Não tem como descobrir aí as vicissitudes, os meandros, né, as sutilezas dessas relações, desses relacionamentos aí que travam essas pessoas, né? Igual falou outro dia lá desse moço aí, ó, né?
o, o Marcola, né? Depois passando pelo Marcola veio. Aí tem agora um moço aí que faz o rap, né? Enfim. E canta o rap dele, olha pra você ver que ironia. Ele canta o rap e o rap é a vida dele, né? Isso levantando mais uma vez aquela lógica lá que a gente estava falando, o contexto da criação, olha, levantou-se contra o Estado. Ou seja, contra o Estado só economicamente, não, contra a versão do Estado de ver o mundo, né? Ele se opôs àquela visão opressora do Estado de ver o mundo. Ora, talvez eles foram a classe que mais, talvez até mais, desculpa, mais honesta, num certo ponto de vista ontológico, que tivesse rebelado-se imediatamente, claro, porque também foram mais agredidos, né? Mesmo que eles tivessem cometido algum erro, mesmo que fossem seres decidiosos, que eu não sei se é o caso, mesmo que tivessem uma condição genética inferior à nossa, supostamente, eles não, mesmo que tivessem uma circunstância social diferente, uma circunstância econômica diferente, eles não poderiam ser tratados tão mal. Agora, é difícil explicar, às vezes, para um sistema desse, que, por outro lado, como é que num país você vai dar para uma pessoa que vai presa uma condição melhor do que aquela daquele que está solto e que está morrendo de fome? Porque se você fala que um país que tem ainda mais de 10 milhões de pessoas passando fome, ninguém consegue entender. Todo mundo fala e repete esse dado o tempo todo. Agora, onde é essa pessoa que está passando fome? Será que a gente não está vendo ela na rua? Ou será que ela está num lugar onde a visão da gente não vai, ou não alcança? Dentro de uma favela, ou dentro de uma cracolândia, ou dentro de um presídio? Dentro de um presídio não pode ser, porque lá eles comem. Eles são maltratados? Possivelmente são desrespeitados os seus direitos que foram combinados lá atrás, no passado, que o cara lá que participou do início do PCC já falava que, olha, nós estamos reivindicando o que está escrito aí. Respeito lá né, nós erramos, mas eventualmente pode haver alguns de nós aqui que deseja cumprir a sua pena e libertar-se desse universo, né? Poder seguir a sua vida, quitar o seu débito com o poder, com o Estado, né? Lembrando que hoje a gente às vezes acha, se enraivece, né? Com certas pessoas que são despolitizadas demais, né? E, na verdade, apesar desse sentimento aí, o pouco é pouco expressivo ainda, né? Porque, no fundo, as pessoas ainda nutrem um sentimento profundo aí de reação, né? Reação ao que? A reação ao passado, né? No sentido de preservar alguns direitos que você possuía, né? Porque se a elite da direita perde direitos, é claro que a elite, que a esquerda, ou o centro da direita também perde. E aí também e por conseguinte, né, toda a massa do povo que está abaixo ali, igualmente vai perdendo os seus poderes, né? Igualmente vai perdendo os seus poderes. Então, isso aí se faz sentir rapidamente, né? E logo, então, é chegada a esses momentos aí, né? Onde há uma catalisação, né? Por assim dizer, dos reagentes, né? Dos agentes e dos reagentes. Agora, nós temos falado bastante nisso. O Brasil é dos brasileiros. Que nacionalismo de fato nós estamos defendendo, né? O Brasil é dos brasileiros. O que tem que ficar decidido é isso. Ou um sistema de transição, né? Por exemplo, o que a gente tem falado, as pessoas acham que é brincadeira, mas como é que pode ser brincadeira uma coisa tão séria dessa? Ora, é preciso fundir aí o sistema do neocolonialismo, do neoliberalismo, que o Bolsonaro está defendendo através do Guedes, né? Talvez nem o Bolsonaro fosse tão
neoliberalista assim, se ele soubesse ele está confiando no Guedes. Agora, será que a gente às vezes acha que o presidente está nos enganando? Na verdade, ele está sendo enganado pelo ministro? Né? Sem nenhuma maldade, né? Ele está sendo, ambos estão agindo de boa fé, né? Olha para você ver que a política às vezes não tem necessariamente quem é aquela história, né? Às vezes as pessoas acham que sucesso tem uns caras que vão aí, uns filósofos, né? Despidos de cabelo, moreno e despido. Certos filósofos do empreendedorismo aí que estão falando, né? Enaltece essa coisa aí do sucesso, estão dizendo que não, que sucesso significa resultado, necessariamente. Não, como filósofos eles deveriam dizer, nem sempre as pessoas que trabalham, que se dedicam, que são competentes acima de tudo, nem sempre elas são bem-sucedidas, né? E assim nem sempre os projetos daqueles grupos corporativistas, e etc, e etc, e etc. Então os caras ficam tentando pregar essa falsa ideia aí ontológica, né, que tem repercussões cosmológicas, né, e em última análise políticas, né, que mais interessa, que é o que mais interessa, porque aí você cria uma sociedade de pessoas que vai ser muito suspeitosa de qualquer discurso de igualdade, né, porque você passa a incutir nelas a ideia de que o problema do mundo é a preguiça, né, e a falta de caráter das pessoas, né? O problema lá no passado não era de caráter, não era de desídia, né? O problema no passado era um problema que a gente já herdou, um problema que nós já havíamos herdado do mundo, né? Então é preciso entender a origem, a nossa origem política está aí, nessa herança dessa lógica do mundo, né? Nós somos todos filhos aqui de quem? Do capitalismo, né? Aquele embrionário que surgiu lá, né? Depois com as grandes navegações, né? Depois da Idade Média, né? Depois do sistema feudal, aí você tem então o surgimento desse mercado, o embrião desse mercado, que é um mercado que acaba se expandindo de uma forma tão natural, e essa natureza que até hoje eles atribuem ao capitalismo, né, ao mercado como sendo uma entidade viva, né, na verdade o tempo todo foi fomentada pela direita, que investiu maciçamente nas suas prerrogativas, né, nas suas prerrogativas, porque elas passaram a deter o poder tanto político quanto econômico, então, portanto, a dirigir e controlar o mundo, né? Dirigir e controlar o mundo, né? No Brasil, de quem que é que a gente está falando? Ora, o Brasil, ele foi está no contexto das Sesmarias, né? Ele foi dividido daquela maneira, né? A partir das capitanias hereditárias, né? Então ele foi depois dividido com as Sesmarias, né? É um país que depois é um país de um certo ponto de vista muito justo, no sentido, na medida em que você vê hoje, você pega famílias aí que são tradicionais, que a gente chama de tradicionais, mas que surgiram do povo, surgiram do nada, né? Surgiram do nada, né? Não eram nobres, né? Surgiram do nada significa dizer que surgiu de algum lugar, surgiu da classe média, né? Da burguesia ali, de uma espécie de burguês. Ele é uma espécie de neto, de bisneto, né? do burguês, daquele que promoveu a burguesia, né? Então, esse ponto de vista é muito justo, quer dizer, poderia ser eu, poderia ser você, o dono de uma grande corporação aí hoje, poderia ser aquele outro, enfim. Mas, claro, a direita vai dizer, olha, não,
Fomos nós porque nós somos dotados de um sentimento tremendo e natural de força. E isso nos faz sobressair. Né? Isso nos fez sobressair. Quer dizer, e aí se esquece de que o mundo, a repartição do mundo, né, ela veio dessa forma, né? Ela veio dessa forma tortuosa, né? Tortuosa. Agora, é, em outras situações não. Em outros momentos você vai ter pessoas que adquiriram fortuna, fizeram fortuna com o seu suor, sem dúvida nenhuma, com todo o seu suor, mas através de leis e atitudes, né? Atos e comportamentos muitas vezes ilícitos ou ilegais. Né? E muitas vezes que fossem lícitos ou legais eram, em última análise, imorais. Né? Imorais. Se você assim procedeu, você percebe que então não foi necessariamente o seu caráter, não foi estritamente, não foi exclusivamente o seu caráter quem o levou, né? Não foi meramente não foi apenas a sua força de vontade, o seu modo firme, convicto, decidido e determinado de ser que promoveu esse enriquecimento, essas conquistas, né? Mas em outras ocasiões até a sorte pudesse ter o beneficiado, ou melhor, na medida em que você estivesse participando, por exemplo, de uma religião e de repente se desse conta de que a sua dedicação a esse trabalho, né, tivesse encontrado um vasto campo do ideal coletivo, né, e onde você construiu, aonde foi construído um império, né, um império, um projeto que é da Europa, mas que você acaba recebendo aí a incumbência de projetar esse império aí no imaginário coletivo de uma população, né, mundial, né, até regional, mas por uma ordem mundial, claro, e dali podendo haver dissidências para irradiar para o próprio mundo, né? Quer dizer, você vê que todo mundo conhece a história aí desses homens aí. Saiu uma foto aí do Silvio Santos, né, com o Macedo, né? E eles vendo assim um cálice de ouro brilhante, que coisa mais linda do mundo, que coisa mais linda do mundo, né? E agora tem que no mínimo abrir uma exposição aí de graça para o povo todo dia e ver isso daí, né? Eu não sei o que é a igreja. A igreja gera muito dinheiro, mas a igreja gasta demais também gasta com o povo, né? Ela gasta com o povo. Você vê aí o Malafaia, como é que o Malafaia está nervoso ultimamente. Está nervosíssimo o Malafaia. O que está acontecendo com o Malafaia? Está muito nervoso. Bom, é isso. A gente fica pensando, ora, um sincretismo aí nesse momento seria de grande importância para todos nós, né? Um sincretismo aí, uma espécie de ceticismo nos cairia muito bem também, né? Uma espécie de ceticismo, né? Um ceticismo cautelar, quer dizer, olha, vamos com cuidado, vamos ver se não tem à frente de nós oportunidades. Esses homens criaram aí, ó,
criaram universos, né? O Racionais falando, aquele menino falando outro dia lá, ó, né? O Mano Brown. E ele gosta do negócio dele, até hoje deve ser isso, eu não sei como é que ele tá. Eu vi uma entrevista dele, revi a entrevista dele no Roda Viva, né? Mas ele, não sei o que aconteceu com o Mano Brown de lá pra cá. Ele teve umas aparições aí na questão do Lula aí há pouco tempo. Chegou, parece que dizer até que o Lula tinha traído, enfim. Eu não me recordo, mas eu sei que ele deve estar de bem demais com o Lula, deve estar muito de bem com ele, porque eu sei que essa briga deles não ia dar né, porque eles são irmãos mesmo. E agora, eu não sei, né? Estão dizendo aí que existe agora, apareceu um documentário aí no YouTube, falando aí do PCC da origem. Aí tem uma hora lá que um cara que estava participou dessa criação, né? Ele não foi necessariamente um dos criadores, não. Ele estava lá de perto. Ele foi protagonista ali, ele acompanhou. E aí, pelo que me recordo. E aí ele então disse o seguinte, olha. Ele disse o seguinte, os caras estavam lá, era o Estado que estavam brigando contra o Estado. Eles estavam brigando contra o Estado. E aí, enfim, né? Então nós vamos desenrolar esse assunto aí nesse sentido. Nós vamos lembrar que, por exemplo, eles têm 33 mil filiados, uma estimativa que fizeram aí. Agora, o mais importante, o dinheiro que eles movimentam significa hoje 35% do PIB interno, do produto interno bruto do, né, país, né? Quer dizer, coisa de mais de 1 trilhão de reais ou de dólares, eu não me recordo. E aí tem uma relação lá, tem uma hora que ele fala, olha, a gente sabe quem é, a gente não pode falar quem é, e não falou, então, se não falou, a gente não sabe, não tem como adivinhar, né? Tem que ter mais, enfim, né? A gente tem que ter bom senso. Então é o seguinte, ora, tem uma lógica aí que fala que é o seguinte, foi até o Marcola, eu não me recordo que acabou, que aconteceu, enfim, o Marcola parece que faleceu, né? Mas enfim, ou foi morto, né? Bom, eu não me recordo bem da história, né? Agora, tá passando aí no YouTube, ó. Tá passando aí no YouTube, é só acessar lá. Eu esqueci como é que chama o documentário, mas tá passando no YouTube. E esses dados você pega na internet, você falar que é 36 qualquer... Tem muita gente percebendo isso daí, mas a grande massa não tá... O Lula mais o Bolsonaro não estão falando nisso não. E nem o Marcos Villa, eu não entendo por que o Villa não fala nisso. Eu não entendo por que o Cortella não fala nisso. Eu não entendo por que o Karnal ainda não falou nisso. Estão lá, o Congresso está para dizer, o STF está para julgar aí, ó, o novo marco temporal. Agora, isso aí não é questão de referendo, não? O povo está falando que já desmatou demais. Mas você está falando que ainda tem muito para queimar ainda, que também a gente tem que. Não pode. Se a gente não. Isso vai prejudicar nosso desenvolvimento e que a vida é assim mesmo, vamos apostar aí na tecnologia, né? E vamos confiar na natureza, porque vocês vejam bem, esse menino aí tem que brigar pela ferrovia do mesmo jeito que ele tem que brigar por fim, realmente, né, pelo fim, definitivamente, da nossa deficiência em termos de sanidade, em termos sanitários, né, de escoamento, né, enfim.
Isso daí é uma necessidade. É como se você tem que. É aquela coisa, você vai receber uma visita, você tem que ter pelo menos um banheiro. Né? Outro dia o cara falou lá que para você conhecer. Tem uma frase aí, né, de um pensador aí clássico aí, que fala que se você quer conhecer o país, você vai lá no. Vai lá no. Eles vão na prisão primeiro, ver como é que eles tratam os presos, né? Então, como é que você vai criticar ontologicamente um rapaz desse? Alguém que está vivendo do outro lado lá, que está explorando um mercado de um insumo que não tem reconhecimento, mas tem uma demanda que supera qualquer necessidade de reconhecimento, né? Quer dizer, ele faz a realidade torna legítima, né? Quer dizer, o mercado torna legítimo esse insumo, né? É, como ele é ilógico, né? Ele é irracional, ele é da natureza, ele toma a necessidade de qualquer coisa que o alimente, né? Mas não percebe que isso aí acaba prejudicando o seu ser, né? Prejudicando o seu próprio organismo, né? É, porque a demanda está aí, a demanda pelo produto existe, né? É um mercado específico, não é para todo mundo, não. Quando fala assim, ó, isso é metonímia, a pessoa tem que tomar cuidado. É, pesquisem aí o que seja a metonímia, tá? Uma figura, salvo engano, na categoria das figuras de linguagem. É, você está querendo dizer o seguinte: é uma boa parte das pessoas, né? E isso ressalta, isso o que mais ressalta é a questão econômica, não é a quantidade de pessoas. A quantidade é pouca, porém a repercussão econômica disso é muito grande, né? É muito dinheiro que representa, e principalmente para os países que estão onde tem são países mantenedores, né? São países onde aquele tipo de empresa nasceu, né? Nesse caso aí o PCC, nascido aqui no Brasil, né? Nascido aí dentro de um presídio, a partir de 8, salvo engano, de oito fundadores, né? 8 fundadores, tá certo? Agora, é, é no mundo tem um dado aqui que está dizendo que é 1,4 milhão de pessoas, milhões de pessoas usa droga, cocaína, usam a cocaína, né? Agora, 5,6 milhões consideradas aí os derivados da cocaína. No primeiro ali é só cocaína, né, esse em pó, né? Agora, o restante, os derivados dela, 5,6 milhões. Isso aí é muito pouco, seja perante o Brasil, seja perante o mundo, mas esse dado ele é mundial. Então é muito pouco, né? Agora, como é que um uso pequeno desse, isso no mundo, né? No Brasil o consumo é maior um pouco, mas ainda é pequeno. Portanto, mas no entanto a gente se assusta quando você fala da representação disso no PIB, que é claro que é independente do PIB, porque provavelmente ele não está contabilizado lá no PIB. A história toda é essa, né? Certamente ele se contabiliza de alguma forma, ele se entranha, se emaranha ali com o PIB, né? Com o que é produção de riqueza lícita, né? Por assim dizer, né? Agora, eu não sei se o PIB já exclui isso daí, se não exclui, porque é uma coisa assim que, um lado, a lei, né, o universo da lei acaba tornando aquilo inviável. Porém, a demanda real acaba de alguma forma institucionalizando aquilo na realidade, né, e permitindo, de modo que os presidentes, né, que respondem teoricamente à lei, acabam cometendo coisas e fazendo às vezes acordos espúrios com essa energia negra, né? Agora, essa energia negra pode ser dissipada de qualquer maneira e sem o menor cuidado ou zelo? Claro que não. Claro que não.
O cara, eles estão buscando o espaço deles, né? Essa busca é legítima. Essa busca é legítima, né? Aí a pessoa vai se aterrorizar, né? A pessoa que vive na ordem, que é correta, que não comete nenhum erro, né? Que vive conforme os preceitos da religião. Uma religião que manda você eh, alimentar o outro, né? Dar uma face quando ele te agredir na outra, não é? Aquele que manda você repartir o pão, né? E que manda acudir, né? Socorrer um irmão que está enfermo, que está doente, que está sofrendo, portanto, né? Bom, e a gente não vê, né, ninguém ou pouca gente fazendo esse tipo de coisa aí hoje na Terra, infelizmente, né? Tem muita gente fazendo isso pelo mundo, né, pelo mundo afora. Tem muita gente fazendo isso pelo mundo afora. Tem muita gente fazendo isso pelo mundo afora. Agora, talvez essas pessoas não digam exatamente que estão agindo em nome desse mesmo Criador que a gente está se referindo aqui, né? Talvez, talvez eles façam isso tudo, mas não precisam fazer todo esse discurso de que estão agindo em nome deste ou daquele mestre ou salvador, né? Então começa a ser curioso como que a gente, prometendo agir em nome dele, do Cristo, né, acaba sendo omisso, né, em face do cumprimento dessas que seriam, portanto, obrigações, né? Obrigações. Né? Eu acho que é por aí. A gente está com 56, ficou de bom tamanho aí. A nossa apresentação ficou de bom tamanho. A gente pode aí receber hoje, pode conversar um pouquinho com os serguianos, quem sabe eles não estão aparecendo por aí, os serguianos, né? A Corujinha está aí acompanhando. Vamos conectar um pouquinho os serguianos. Ó serguianos, fazei com que todos eles encontrem a paz. Mas não a paz com o outro, porque essa eles já a consideram impossível, mas a paz consigo mesmos. A verdadeira paz que irá levá-los à pacificação mundial. Bom, o que a gente fala, né, comenta, todo mundo já está sabendo aí como é que funciona essa corujinha aí, né? Essa corujinha aí, ela vai fazer uma intervenção aí numa dessas transmissões, tá certo? Agora, tá certo. O Brasil que é explorado. Não tem mais nada para acrescentar não, viu? Não tem mais nada para acrescentar por hoje. Talvez a gente pode fazer aqui, mandar aqui um alô aqui pro Jordano, né? Não é o Jordano Bruno não, tá? Que foi queimado lá na fogueira, não é? Não é ele não. É um outro Jordano, tá certo? E também para o Hulk, né? O Hulk, né? Nosso grande Hulk aí. Não é o Hulk verde que a gente conhece, não é o Hulk jogador de futebol, né? E também, mas é sim um Hulk, um jogador de futebol eventual ou de final de semana, né? Um amador, portanto. E enfim, que também está aí
pleiteando uma cadeira nos palacetes sergianos, né? Agora, a gente também recebeu o contato do William, né? O William também aí tem alguma coisa aí com a maçonaria. Ele é contador, por acaso também, além de ser maçom, né? E aí isso é brincadeira, tá, gente? A gente não conhece essa doutrina. Já tivemos alguns contatos, mas, enfim, é uma doutrina que a gente pode fazer um vídeo aqui só sobre ela aqui um dia, né? Pode fazer um vídeo aí sobre ela. Nós temos falado sobre, enfrentado todos os temas, né? Com respeito, com educação, né? Com paciência, com cautela, né? Porque sempre e principalmente, né, convictos de que estivéssemos caminhando no mesmo sentido dos nossos irmãos, né? Quer dizer, no sentido de sermos todos seres humanos. Nesse sentido é que a gente pode chamar o outro de irmão, né? Não é porque faz parte de uma ou de outra religião, mas é porque todos nós somos da mesma espécie. Somos todos da mesma espécie, portanto temos a mesma ou somos da mesma raça, né? Da mesma raça. Bom, então tá certo, vamos fechar esse videozinho aqui. A gente vai possivelmente para uma segunda intervenção, tá certo? Grande abraço aí dos serguianos, tá certo? Sejam bem-vindos aqueles novos adeptos, aqueles inscritos lá no canal, e que a gente possa, portanto, conduzir cada vez mais o brilho dos serguianos por toda a eternidade.